Olá, estamos gravando mais um vídeo para o nosso canal do YouTube Guia dos Perplexos. A série é Danae, heroína, rainha, quer dizer, princesa, filha do rei de Argos. Então, esse é o segundo vídeo, vai se chamar Terapia Regressiva, que é a técnica que eu decidi usar. Então, vamos direto ao assunto? Vamos ler. Primeira sessão. Eu decidi pela terapia regressiva achando que curaria ela. Está aqui então, ó, o D de Danae e 23 de janeiro de 2012. Está aqui o relato da sessão. Eu decidi começar pela terapia regressiva achando que seria a solução, como foi com a doutora Elizabeth. Iniciamos a regressão com ela mencionando que era mãe de 3 filhos, ela regrediu, 2 meninos e uma menina. O primeiro menino tem 7 anos, o segundo 5, e a menina é um bebê de 6 meses. Isto ela diz, seguida de tremores intensos, que ela esclarece ser uma crise de fobias várias e de angústia. Acentua o medo de sofrer e não ter um futuro feliz. Bruscamente confessa estar tendo um aumento do seu potencial racional e intuitivo, no quadro da regressão, mas que se manterá na vida real assim, se eu não conseguir fazer com que ela pare a crise. Mas eu fiz ela parar, a crise de tremor. Ela estava quase que convulsiva. E eu ordenei e ela ficou tranquila. Então, terminou a crise. Ela silenciou após confessar que desejava muito ser mãe, porém a natureza a tornou portadora de um mal congênito que impossibilitava a maternidade. Não entrarei nos detalhes para proteger a privacidade e a identidade da personagem, que terá que ser mantida incógnita. Essa foi a primeira sessão. Então, vou chamar a atenção para um fato. Por que os tremores? Por que a angústia? Por que as fobias? Porque ela nasceu com um mal congênito que a tornou portadora da impossibilidade da maternidade. Não entrarei nos detalhes que tipo de doença era. Não poderia ser mãe. Por isso, quando ela, na regressão, se viu mãe de 3 filhos, ela entrou naquela crise de temores. Bom, terminada a terapia, sentamos, ela estava deitada, eu estava sentado na posição yoga, ela levantou, sentou, levantou não, sentou e eu já estava na posição yoga que fiquei. Prometi que depois da terapia, que estava sendo feita prioritariamente para aumentar suas faculdades mentais superiores, eu tentaria a cura do problema congênito que a impedia de ser mãe. Isso para acalmá-la. Não sabia se eu teria a menor condição. Ela nasceu com uma doença congênita que a impedia de ser mãe. E aí, na regressão, quando ela sonhou sendo mãe de 3 filhos, ela teve tremores e quase que convulsionou. Aí, para acalmar ela, eu mandei ela ficar calma, ela ficou, e aí, depois de que nós voltamos, eu prometi que, como a prioridade era a terapia regressiva para encontrar um trauma que fizesse com que a inteligência dela desbloqueasse, porque estava bloqueada, ela não estava usando a inteligência como deveria usar, mas eu não sabia se poderia curá-la daquele mal que a impedia de ser mãe. Ela ficou o tempo todo lúcida, né? Hoje, hipnose não tem nada a ver com sono. Hipnose, que quer dizer sono, já expliquei aqui antes, hoje em dia não tem nada a ver. É só uma questão de um laço afetivo de confiança total entre a pessoa que está sofrendo, né, o processo e o hipnotizador, o sujeito e o hipnotizador.
Então ela estava lúcida. Sentindo que havia terminado o fluxo de pensamentos, ela abriu os olhos, sentou e passamos a comentar o conteúdo que foi passando pela mente dela durante o tempo do relato da terapia. Levantando do tatame em que estava deitada, já falei, eu também descruzei as pernas, estiquei as pernas, estava na posição yogi, das pernas dobradas, e nos preparamos para nos despedirmos. Foi então que, ao segurar ambas as mãos dela para nos despedirmos, já na porta, percebi que nenhum de nós desejava se afastar um do outro. Estávamos embevecidos por algo de um conteúdo afetivo fortíssimo e extremamente intenso. Disfarcei, beijei sua face. Soltei as mãos e ela foi. E eu fiquei olhando até ela desaparecer. Mas marcamos a próxima sessão. Então a primeira está aqui. Vou deixar só o D de Danae, 23 de janeiro de 2012. E marcamos a segunda, que vai acontecer no dia 6 de fevereiro. Aqui, como não tem nome, não tem problema. Vai acontecer, marcamos então, de 23 de janeiro a primeira para 6 de fevereiro. Ela foi. Mas sentimos uma coisa forte um pelo outro e não queríamos nos afastar um do outro. Ela queria ficar e eu queria que ela ficasse. Mas eu disfarcei e ela se recuperou e foi. Tão logo a perdi de vista, olhando da porta da minha academia, da minha sala de terapia e yogi, e refletidamente escrevi algo numa folha de papel, semelhante a esta aqui, estava com isso na mão, não foi nesse, foi em outro parecido, escrevi um rascunho e refletidamente. E esse rascunho que agora apresento está passado a limpo, depois me assustou. O nome do rascunho o nome do que eu escrevi, está aqui, Entre a Terra e o Céu. Era assim que eu me senti. Depois de ter passado aquele tempo com ela, depois de tê-la visto de perto, depois de ter apertado as mãos dela, beijado o rosto dela, então fiz essa figura foi inserida depois, está aqui trabalhado, o texto agora aqui trabalhado, mas foi apenas um rascunho que eu fiz. Entre a Terra e o Céu. Foi o primeiro poema que eu fiz para ela. Um poema. Veja só. O primeiro encontro na primeira sessão. Vamos ver o que é que diz o poema? Entre céu e terra eu estou, e a cada vez que vou encontrar-me com você, digo para mim mesmo, é ela, minha deusa, a mais bela das criaturas de Deus. Você cria meus sonhos, você cria os sonhos meus. Pobre de mim, pobre criatura, estou em uma grande desventura, mas isto porque não tenho você. Riqueza minha, tesouro infindo, do mundo o que há de mais lindo, pérola da criação. Ninfeta, deusa de carne. Não vou dizer a idade dela, mas ninfeta significa que ela tinha menos de 30 anos. Ninfeta, deusa de carne. Quis Deus que viesse a amar-me, porque eu senti nos olhos dela e ela sentiu no meu, que nem eu queria que ela fosse, nem ela queria ir. Nada a isto vou igualar. Se Deus perguntasse agora, eu respondia na hora que somente a ti vou amar. Olho a beleza infinita do céu e da minha dita. São iguais, sem diferir. Acima do mar, das serras e até da própria terra está o que eu vou pedir ao poder onipotente. Deus Supremo, Pai Clemente, jamais me deixe sem ti.
E se no céu e na terra, está, o nome do poema é Entre o Céu e a Terra, ele tudo governar, me conceda esta vontade, pela força da verdade, por toda a eternidade, para sempre te amar. Isso foi rascunhado depois de um primeiro encontro a sós, após uma terapia regressiva, onde ela teve determinados sintomas, mas que funcionou porque ela sentiu efeitos na inteligência, na memória, na sensibilidade, na intuição. Caí em mim então depois que fiz esse rascunho. Percebi que eu estava amando Danae, mas consegui esconder esse sentimento completamente dos outros, porque ela percebeu pelos meus olhos e eu percebi pelos olhos dela. Não se percebia nada diferente, mas ela percebeu. Finalmente, é chegado o dia da segunda sessão. 6 de fevereiro de 2012. Ela começou. Depois de ter deitado no tatame, de eu ter feito os procedimentos iniciais para ela relaxar, ela, fechado os olhos, começou a terapia regressiva, fazendo o seguinte relato. Estou em um quarto, sentado em uma mesa de estudos. É a minha mesa de estudos. Estou diante do meu computador. A cabeça está cheia de problemas materiais. Sou pobre, muito pobre. Concentro-me, então, num foco. Esquecer a rotina e pensar em progredir para fazer jus aos esforços conjuntos, meu, dos meus pais e teu. Concentro todo o meu potencial nesta ideia. Porém, quando estava neste momento falando, ela silenciou, porque o fluxo de pensamentos terminou. E ela disse apenas, que grande medo de fracassar. E silenciou. Assim foi a segunda sessão. Aqui vou mostrar a vocês a figura mais parecida, eu não posso mostrar ela, mas a figura mais parecida com ela. A semelhança é espantosa. Aqui está a minha Danae. Linda. Linda. A criatura mais linda. Então, essa foi a figura que eu achei que, não quebrando a minha decisão de mantê-la incógnita, tem uma semelhança notável. E agora? E agora, José, como se diz lá na minha terra, eu estava perdidamente apaixonado. Ela, não sei se apaixonada, mas pelo olhar, pelo aperto de mãos que eu tenho o hábito de apertar ambas as mãos da pessoa que está saindo do meu consultório, da minha academia, da minha prática de yoga, de hipnoterapia. Não queria soltar as mãos dela, ela não queria soltar as minhas. Queríamos ficar ali, segurando as mãos um do outro e olhando um nos olhos do outro. E eu fiz aquele rascunho. Vou repetir o poema agora sem parar. Vou repetir. Entre o céu e a terra. Eu estava me sentindo assim, entre o céu e a terra. Por isso coloquei aqui a imagem de Jesus, porque ele me fazia sentir assim, entre o céu e a terra. E aí, vou repetir o poema agora sem parar. Entre céu e terra eu estou, e a cada vez que eu vou encontrar-me com você, digo para mim mesmo, é ela, minha deusa mais bela das criaturas de Deus. Você cria os sonhos meus. Sou uma pobre criatura, pobre, mas não sem ventura, porque eu tenho você.
riqueza, tesouro infindo, do mundo que há de mais lindo, pérola da criação. Ninfeta, deusa de carne, quis Deus que viesse a amar-me, isto a nada vou igualar. Se Deus perguntasse agora, eu respondia na hora, somente a ti quero amar. Olho a beleza infinita do céu e da minha dita. São iguais sem diferir, o céu e a minha sorte dita. Acima do mar e das serras e até da própria terra está o que vou pedir ao poder onipotente. Deus Supremo, Pai Clemente, jamais me deixe sentir. E se no céu e na terra tu podes, como poder que não erra, a tudo poder governar, me conceda esta vontade, pela força da verdade, por toda a eternidade, só a você vou amar. Esse foi o rascunho que eu fiz e que aqui está passado a limpo e caí em mim quando acabei de fazer o rascunho e percebi. Cometi a monstruosidade que Eliphas Levi disse que nenhum mago pode fazer, apaixonar-se por uma mulher. Mas eu estava apaixonado e eu achava que nesse dia, 6 de fevereiro de 2012, a segunda sessão, ela saiu e eu fiquei com esta imagem, é a mais parecida que eu achei na internet, semelhante a ela. Aqui ela está numa posição que não era a que ela estava no tatame. Ela estava vestida, aqui ela está nua, ela estava deitada numa posição, ela estava calça jeans e blusa jeans e estava deitada no tatame. Aqui está a minha querida ninfeta, inesquecível, né? Ninfeta já significa que ela tinha menos de 30 anos. Aí está. Eu tinha cometido a monstruosidade que Eliphas tinha alertado. Um mago apaixonado por uma mulher é uma monstruosidade. E eu cometer essa monstruosidade. Estava completa e inteiramente apaixonado pela minha queridíssima Dani. O rascunho agora está passado a limpo. Coloquei ali Jesus Cristo, porque eu estava exatamente entre a terra e o céu. Assim, terminou a segunda sessão, a primeira no dia 23 de janeiro de 2012. Eu estou botando o dedo aqui para aparecer apenas o primeiro nome da primeira letra, é um D, por isso eu usei o pseudônimo Danai, e a data 23 de janeiro. E a segunda sessão não tem o nome, no dia 6 de fevereiro, ano 2012. Aqui encerramos, e eu estava leve como uma pluma, flutuando entre a terra e o céu, como eu nomeei o poema. Aqui fica então o segundo episódio nesse vídeo do meu encontro com Dani, e em duas sessões diferentes do que eu pensava ser o que iria curá-la, a terapia regressiva, houve alguma coisa, realmente houve algo notável, porque ela sentiu aumentar as capacidades mentais, maior lucidez, se sentiu mais inteligente, depois que sentou, conversou comigo com uma linguagem mais elevada, maior controle sobre o fluxo dos pensamentos, critério, lógica, o discurso mais coerente. Então tinha havido algo, eu tinha mexido na mente dela e tinha dado um upgrade, mas ainda era pouco. E ela terminou a sessão dizendo: tenho medo de fracassar. Assim, vamos agora nos prepararmos para a terceira sessão. Né? Aqui eu não marquei por telefone a terceira sessão. Aqui nós damos a primeira no dia 23 de janeiro, a segunda no dia 6 de fevereiro,
ano 2012, e a terceira nós não marcamos, porque estávamos encantados um com o outro, segurados na mão do outro. Eu não queria que ela fosse, ela não queria ir. Então, aí está a minha querida Danae e eu cometendo a monstruosidade que Alífar disse: um mago não pode jamais se apaixonar por uma mulher. Então, está feito o vídeo, que se chamará, então, Danae na terapia regressiva, que eu supunha ser o resultado, a terapia satisfatória para o que era necessário: ativar os neurônios, as assembleias neurais ou neuronais, para que ela tivesse condições de ter uma capacidade intelectual maior. Então ficamos aqui, até o próximo vídeo. Danae.